Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue e agende uma avaliação 996002707. Também conosco a companhia da Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e Proeste Nissan, a sua revendedora Nissan para Marília e região. Na Proeste Nissan você também encontra seminovos multimarcas com condições imbatíveis. Passe lá na Proeste Nissan, dá negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante, muito sério, que é o suicídio. Nós vamos falar sobre esse assunto. Quero convidar você a acompanhar o programa e também a repercutir esse programa para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Aqui com a gente o Luiz Fernando da Nóbrega, ele que é psicanalista e mais uma vez marca presença conosco aqui. Quero te agradecer, Fernando, que tem clínica em São Paulo, clínica também aqui em Marília, mas quando sempre que está aqui nos atende de maneira assim tão gentil. Obrigado pela presença. Obrigado. É sempre uma honra, Fernando. Também agradeço a oportunidade. Bacana. Bom, e hoje um tema que muita gente entende por ser um tema pesado. Eu até diria que é, mas eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre esse assunto, porque é uma realidade. O suicídio hoje faz parte, sempre fez, da nossa sociedade, mas hoje faz de uma maneira muito gritante, eu diria, né? Os números comprovam isso, não é, Fernando? Sim, os números comprovam. Bom, alô para todo mundo que está nos assistindo aí, é uma satisfação estar aqui. Agradeço também a oportunidade, Marcos, e especialmente o assunto. Eu tinha comentado com você um pouquinho antes que o assunto de suicídio não é um assunto muito bem visto, ainda mais para falar na mídia, jornalismo, né, meio de comunicação, não gosta, né? Então, quero cumprimentar você pela oportunidade de abrir espaço para conversar do assunto, que é um assunto que mostra o quê? Se a pessoa chega ao ponto de se matar, ela está sofrendo muito. Muito. Para chegar num ponto desse, é que ela não encontrou perspectiva de encaminhar a dor dela, o sofrimento psicológico dela. Então, é uma situação horrível, né? A pessoa chegar a se matar, né? E eu entendo que a partir dessas iniciativas nossas, é claro, e trazer aqui quem entende do assunto, quem é profissional da área, que lida com isso, para realmente tentar não só despertar essa pessoa, né, que vive esse sofrimento, mas até um familiar, alguém próximo e tal, para estar atento, porque muitas vezes essas pessoas pedem socorro, mas de uma maneira não tão direta, e muitas vezes a família, com essa correria e cada dia mais, né, que nós temos, a gente acaba por não observar. Então, eu acho extremamente importante falarmos sobre o assunto, discutirmos esse assunto, porque ele faz parte da nossa vida. O que você trouxe aí é muito importante, porque a pessoa, às vezes, não está sendo percebida, né? Eu estava lendo sobre assunto do suicídio. Em Marília, o ano passado, 18 pessoas se suicidaram, isso é a informação que eu vi, isso dá mais que uma por mês, né? E Marília também, para minha surpresa, foi a cidade que mostrou o maior índice de suicídio aqui no estado de São Paulo, né? Então, é uma coisa curiosa, quer dizer, é um assunto que realmente está aparecendo, né? Agora, você falou de repercussão. O problema também hoje em dia é a repercussão na mídia, essa digital, né? Facebook, né? Instagram. Chamadas mídias sociais, né? As mídias sociais. Eu estava vendo exatamente, estava dando uma estudada sobre o assunto para a gente se preparar. Teve uma moça na França que ela fez o suicídio dela ao vivo pelo Facebook. Quer dizer, então ela avisou que ia fazer um evento tremendo, né, e pôs ao vivo e se matou. Tinha público, né? O pior é isso. Tinha público. Quer dizer, para se evitar o evento, nada se fez, mas para conferir ao vivo tinha um público. Então, e aí tem uma coisa muito curiosa, porque um dos receios que as pessoas têm da divulgação do suicídio é que ele funcione como um tipo de epidemia. Né? De estímulo, é verdade. Todo mundo fala isso. Como se fosse por osmose, assim, mata todo mundo. Vai. Agora, isso é uma coisa curiosa que acontece mesmo, mas não é um fenômeno do Brasil, é mundial. Quando o assunto começa a aparecer, ele vai aparecendo, né,
Estupro, né? Pronto, e começa a aparecer casos de estupro. Não sei o que, suicídio, aparece. Mas aquilo, vou dizer, é um fenômeno que é natural do ser humano. Quando o Goethe lançou um livro que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, na Europa, nos anos 1400, parece, se não me engano, aquilo provocou uma epidemia de suicídio, porque o jovem do livro, né, ele acaba se suicidando. Então aquele livro foi um sucesso na época na Europa, mas houve uma onda de suicídio. Mas essas coisas não tem como evitar, sabe? Não, quer dizer, a gente não é deixar de falar do suicídio que ele vai deixar de existir. Eles não vão acontecer, né? Então... Eu acho que eles ganham repercussão, né? Quando você está abordando esse assunto, isso acaba vindo à tona. Então, assim, todos os suicídios acabam sendo divulgados, as pessoas comentam. Eu imagino que seja isso. Porque não fosse isso, a gente não estaria nem sabendo desses números que nós temos hoje, de 18 aí do ano passado em Marília, né? Que é um número altíssimo e muito triste. No mundo, a cada 40 segundos, parece, uma pessoa morre. 800 mil pessoas por ano até 2016. E no Brasil? Aqui no Brasil, 2016, que eu acabei de ver a estatística mais recente, 11.200 pessoas praticamente. Dá uma média de 46 pessoas, a cada 46 minutos uma pessoa. Uma pessoa, isso, exatamente. Então, é um fenômeno a se considerar. Se a gente pensar no Brasil, que em menos de uma hora nós temos aí uma vida, quer dizer, 46 minutos vai dar em torno de 31 por dia. É muita gente morrendo, vítima do suicídio. E tem alguns aspectos. Por exemplo, são aspectos que aparecem nas pessoas que acabaram se matando. Por exemplo, tristeza excessiva e falta de vontade de estar com outras pessoas. São sinais, né? Mas, como eu estava te comentando um pouquinho antes, são sinais que podem aparecer em qualquer pessoa, né? Por exemplo, outro sinal, a alteração repentina de comportamento, né? Por exemplo, usar uma roupa muito esquisita, né? Tratar de vários assuntos, por exemplo, a pessoa começa, isso já escutei casos desse tipo, a pessoa organiza toda a vida fiscal dela, documentação, para ficar zerada, vamos dizer, e aí se mata. Então são alguns sinais que as pessoas vão fazer. Por exemplo, fazer ameaças, por exemplo, não suporto mais viver. A pessoa fala isso, negócio desse. Quer dizer, são pequenos sinais que a pessoa está mostrando que ela não está bem. E às vezes a gente, como familiar, não leva isso muito a sério, né? Não pensa nesse extremo, né? Você pensa assim, às vezes fala, a pessoa está falando isso porque ela está de cabeça cheia, né? Está preocupada, enfim. A gente não imagina que isso pode se concretizar, né, Fernando? Sim. E quando é que a gente deve se preocupar mesmo? Sempre que você percebe alguns sinais desses, por exemplo, uma jovem que eu tive a oportunidade recentemente, que ela começou a se cortar. Ela pegava e começava a fazer marcas com estilete nos braços, né? Isso é um sinal que a pessoa está se automutilando, né? Então esse é um sinal de sofrimento, né? Quer dizer, ela está mostrando que ela não está bem, né? Então o que você faz? A minha sugestão é que a pessoa possa fazer terapia, né? No caso eu sou psicanalista, mas tem muitas outras áreas de terapias, né? Para a pessoa ter com quem conversar, porque se ela está muito aflita, muito angustiada, ela pode sucumbir àquele sofrimento e começar a achar que o suicídio é a escapatória, né? Vai se livrar da dor, né? Porque o pensamento de todo o suicida, creio que seja esse, né? É o fato de não querer mais viver, achar que é um sofrimento viver, e quando eu coloco o cabo, ou seja, eu termino com a minha vida, acaba o sofrimento, né? É a busca da paz. Ou algumas buscas, por exemplo, de fantasias que são ilusões. Por exemplo, teve um caso famoso, aquele do Jim Jones, na Nicarágua, que cerca de 300 pessoas tomaram veneno, junto com o tal do mestre Jim Jones, porque eles iriam para o tal paraíso, né? Então, a pessoa começa a acreditar em caminhos, por exemplo, que são ilusórios, fantasiosos. Por exemplo, vou me livrar do sofrimento, vou me livrar das necessidades. Aí vai acreditando que suicídio vai, vamos dizer, dar esse caminho para ela. Então ela se livra dessa vida horrível, que tem necessidades, que tem dores, porque eu vou num país, numa possibilidade de satisfação, né? E a gente tem que cumprir a nossa etapa aqui, nossa jornada aqui, né? O dom da vida, quem nos deu foi Deus, e a gente espera que é Ele quem tire, né? Então esse que é o ponto. A pessoa,
não consegue lidar com o sofrimento humano, isso que você falou que é da vida, faz parte da vida o sofrimento. O Woody Allen, aquele diretor de cinema americano, ele tem uma frase muito legal, ele fala assim, olha, a vida, com a realidade da vida que é muito difícil, é muito sofrida, muito cheia de limitações, mas nessa vida, nessa realidade é onde eu posso achar um belo filé com fritas. Quer dizer, na vida, como poder achar alguma coisa que vale a pena, que faça sentido? Aí a pessoa perde isso, né? Não encontra, né? A gente percebe realmente que é muito frequente, né, não tão distante assim da nossa realidade, a gente se deparar com as pessoas com esse perfil mesmo, né, dizendo que não suportam mais e tal. E até a gente vai para o intervalo e eu quero daqui a pouco falar um pouco, Fernando, com você, sobre a questão assim, da depressão em si. A gente fala assim, toda pessoa que tem depressão, ela é uma candidata ou um candidato ao suicídio, quer dizer, quais os riscos, né? A depressão, ela agrava, e o inverso também, pessoa que não deu nenhum sinal, por exemplo, de depressão, pode ser um eventual suicida? Já algumas questões aí para você pensar para o próximo bloco. A gente vai para o intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também conosco Zelar, distribuidora de águas. Ligue 3454-3330 e conosco também a companhia da Proeste Nissan. Proeste Nissan, o seu revendedor Nissan para Marília e região, com seminovos também, multimarcas incríveis em condições imbatíveis lá na Proeste Nissan. Dá negócio, Tiradentes, 1268. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência, não sai daí não. Até já!